Olá! Vamos continuar os estudos de motivação? No bloco passado, a gente falou das teorias de conteúdo, que tem um foco mais interno. Agora nós vamos entrar nas teorias de contexto, que tem um foco extrínseco. A ideia das teorias de contexto é explicar como acontece a motivação. Veja, principalmente na década de 80, começou a surgir um incômodo muito grande com as teorias de conteúdo. A ideia de pensar o que é motivação e que motivação é a busca pela satisfação de necessidades internas lá do indivíduo, que o indivíduo tem uma necessidade, né, dominante, como McClellan dizia, ou que o que Herzberg trazia, né, de que só mesmo tendo esse lado intrínseco é que eu vou conseguir motivação. Isso estava incomodando. Tá, eu sei que é isso, mas como motivar os meus funcionários? Esse começou a ser o incômodo da época. E para tentar falar e explicar um pouco disso, é que vem as teorias de contexto, impulsionadas principalmente pelo behaviorismo. O behaviorismo era uma abordagem que lá na psicologia, e até estava influenciando também a sociologia, estava mexendo com os estudos do comportamento organizacional. O behaviorismo trazia uma ideia de foco no comportamento, de foco no externo, e aí ele dava muito mais ferramentas práticas para pensar em como motivar os funcionários. Então essa vai ser a primeira teoria que a gente vai ver, a chamada teoria do reforço, que nada mais é do que o behaviorismo aplicado nas organizações, principalmente para motivação. Vamos lá, então? Vamos conhecer a teoria do reforço. Olha lá, teorias de contexto, vamos falar da teoria de reforço. A teoria do reforço parte da ideia de que a motivação é um comportamento. Se motivação é um comportamento, como é que eu faço para esse comportamento aparecer? Olha lá, para aumentar a emissão de um comportamento, é preciso reforçá-lo. É preciso dar ênfase nesse comportamento. E aí é que a teoria do reforço vai ficar muito famosa e vai ter uma aplicabilidade muito grande, porque ela vai defender também que punição não motiva. Não adianta ficar só ameaçando de punição, que isso não vai motivar. Vamos entender a teoria do reforço. A teoria do reforço baseada no behaviorismo, vai dizer que motivação é um comportamento, e aí ela vai dizer, para aumentar um comportamento, eu preciso reforçar esse comportamento. Eu preciso reconhecer, eu preciso dar ênfase a esse comportamento. Um exemplo dentro das organizações. O funcionário chega, coloca todos os processos em cima da mesa e começa a mexer nesses processos. Como é que eu sei se esse funcionário está motivado ou não? Não tem como saber. O que eu vejo é um comportamento de ação na execução da tarefa. É um comportamento motivado. Pelo menos está começando ali a ser um comportamento motivado. O que a teoria do reforço vai dizer? Neste momento, o gestor antenado, ele vai lá e reforça esse comportamento. Oh, muito bem, é bom ver você assim, colocando, né, todos os processos em cima da mesa. Parabéns, é assim que é legal dentro da organização. Olha só, ao reforçar esse comportamento, a teoria do reforço vai dizer, esse comportamento tenderá a se repetir. Aumentará a emissão desse comportamento. Então, esse recorte da teoria behaviorista é que vai ser implementado nas organizações e que vai dar um impulso muito grande na ideia da motivação na prática. E a ideia também de que punição não motiva. Não adianta ficar ameaçando demitir, não adianta ficar ameaçando colocar à disposição, né? No serviço público a gente não fala, não ameaça demitir, mas ameaça colocar à disposição. E isso é um susto muito grande para o funcionário. A teoria do reforço vai dizer que isso não motiva. Ok? Facinha, viu? Você vai perceber que as teorias de contexto são bem mais fáceis que as teorias de conteúdo, inclusive na forma como elas caem em prova, ok? Vamos para a segunda teoria? Segunda teoria, então, de motivação dentro da abordagem de contexto. É a chamada teoria da fixação de metas. Aqui nas teorias de contexto, não precisa ficar muito preocupado em gravar o nome do autor, não. Não costuma ser muito cobrado, muito foco na prova, não. Olha lá, teoria da fixação de metas. Claro que eu coloquei para você o nome dos autores, né, o Luke e o Lacan, mas olha o que diz essa teoria. Metas que são específicas, metas que são difíceis, mais realistas,
metas que são aceitas pela pessoa, usadas para avaliar a performance, o resultado, ligada a feedback e recompensa e estabelecidas por indivíduos ou grupos, aumentam a motivação. É essa a ideia da teoria da fixação de meta. Professora, como é que eu faço para gravar? Fica nisso aqui, ó. Metas difíceis, específicas, produzem motivação. Essa vai ser a principal teoria, do cerne da teoria. Luke e Latam fizeram pesquisas a respeito disso. Claro que não foram pesquisas aqui no Brasil, né? Foram pesquisas lá nos Estados Unidos. Mas fazendo as pesquisas, eles descobriram que o que move as pessoas é realmente ter metas claras, mas metas difíceis. Metas difíceis, mas possíveis, que a pessoa aceita e entende que está ligada a resultado, produz motivação. Olha que legal, né? Isso cai muito em prova e os alunos erram. Sabe por quê? Porque eu sei que na sua cabecinha você fica assim, como que meta difícil vai me motivar? Eu quero o fácil, né? Não. Para essa teoria, metas difíceis são o que motiva. Agora vem cá, CESP, a gente tem que pensar um pouquinho em cima do conceito, não é só decorar. Se a meta tem que ser difícil para a pessoa, essa meta vai ser individual ou coletiva? O que você acha? Muito bem, individual. Porque o que é difícil para mim pode não ser difícil para você. A meta tem que ser clara e aceita pelo grupo. Às vezes o próprio grupo vai se colocar essa meta. Ó, fulano, 50 processos, ciclano, 20 processos. Ah, legal, eu dou conta de 20 processos. É difícil para mim, é um desafio para mim. É isso que a teoria vai trazer, ok? Cuidado para não errar isso em prova. Você vê que é tranquilo, facinho, você vai conseguir acertar, ok? Vamos para mais uma então. A gente viu a teoria do reforço baseada nas ideias do behaviorismo. A gente viu agora a teoria de fixação de metas, que diz que metas difíceis, com feedback, ancoradas no resultado, metas possíveis, motivam. Vamos para mais uma teoria dentro da abordagem de contexto, de focar o processo. Você vê que o tempo todo elas estão falando no como. Como que o gestor vai fazer, como que o líder vai fazer. Então vamos ver mais uma? A teoria da equidade. A teoria da equidade foi feita por Adams. A ideia de Adams nem é dizer muito como é que eu faço para motivar, mas sim como é que eu faço para não desmotivar, né, os funcionários. Essa vai ser a ideia do Adams. Quer ver como é que é isso? Parece confuso, mas não é não. Dá uma olhadinha na teoria da equidade do Adams. Ele vai dizer o seguinte: para produzir motivação, eu preciso ter justiça organizacional. Justiça organizacional tem a ver com equidade. O que vai dizer a teoria da equidade? O funcionário compara suas contribuições e recompensas com as contribuições e recompensas de outros funcionários. Ok. Se eles perceberem que há diferença, eles vão trabalhar no sentido de evitar essa diferença, essa injustiça, ficando desmotivado, por exemplo, ok? É isso que a teoria da equidade vai dizer. Deixa eu explicar para você. Suponhamos que você é contratado por uma organização para ganhar R$2.000 e fazer uma determinada atividade. No mês seguinte, a empresa contrata outro funcionário para fazer a mesma atividade que você. Só que esse funcionário vai ganhar R$3.000. Ai, ai, ai. O que vai acontecer com você? Fala a verdade. Você vai ficar o quê? Desmotivado. É isso que Adams vai dizer. Claro que eu dei um exemplo super simples, né? Essa teoria pode ser aplicada em larga escala. Eu estou contribuindo, eu estou dando meu sangue, vesti a camisa da organização, o meu colega, por outro lado, não quer saber de nada, tá lá de boa, só fazendo o mínimo e tá ganhando o mesmo tanto que eu. Isso também pode ser percebido pelo indivíduo como injusto. E se ele percebe que é uma injustiça organizacional, a forma que ele vai ter de evitar essa injustiça é ficando desmotivado, é produzindo menos, é não investindo tanto no processo produtivo, na qualidade também, né, da prestação de serviço, ok? Muito legal essa teoria, e aí eu retomo o que eu disse, eu acho que ela é mais uma teoria explicando como é que eu faço para evitar a desmotivação do que necessariamente explicando como é que eu faço para motivar. Muito legal, né? Muito legal a teoria da equidade do Adams, ok? Também é uma teoria de contexto. Como é que a organização vai fazer para motivar?
investindo na justiça organizacional, fazendo com que as pessoas que são diferentes tenham um tratamento diferenciado e percebam aí uma justiça, né? Por exemplo, eu trabalho muito e ganho muito. O meu colega trabalha pouco e ganha pouco. Essa diferença não é percebida como injusta, percebe? Tornar, no direito, né, você fala isso, tratar as pessoas diferentes, as pessoas que são diferentes, de forma diferente para torná-las iguais. É mais ou menos isso a teoria da equidade, ok? Mais uma teoria, aí essa é mais difícil. Atenção, que essa é mais difícil. A gente viu a teoria do reforço tranquila, a ideia de que reforçando o comportamento motivado, eu vou fazer com que esse comportamento se repita. A gente viu a teoria da fixação de metas, que diz que as metas têm que ser difíceis, têm que ser claras, têm que ser aceitas, né, pela pessoa, e aí ela vai ficar mais motivada diante do desafio. E agora a gente viu a teoria da equidade, que é baseada na ideia de justiça organizacional. Essa próxima teoria que a gente vai ver é conhecida como teoria contingencial de motivação. Ela foi desenvolvida numa abordagem da administração chamada abordagem contingencial e ela também é conhecida como teoria cognitiva de motivação. É a chamada teoria da expectância ou teoria do Victor Vron. Aí agora você tem que saber o nome do autor. Você viu que eu te falei, a teoria de contexto não precisa saber tanto o nome do autor. Aí essa aqui você vai ter que saber. Victor Vron. Dá uma olhadinha na teoria do Victor Vron. A teoria do Victor Vron, chamada teoria da expectância, também é conhecida como teoria contingencial de motivação e ela vai defender que o processo de motivação deve ser explicado em função dos objetivos e das opções de cada indivíduo e das expectativas de atingir esses objetivos. Ela vai um pouco contrária à ideia de Maslow e de Herzberg, porque essas teorias não consideram as diferenças individuais, né? Elas tratam que a motivação é a mesma para todo mundo. Vron não. Vron vai dizer que os indivíduos comparam e escolhem se vão ou não ficar motivados. Olha que coisa importante, gente. Ele vai dizer que os indivíduos comparam 3 variáveis, que ele vai chamar de forças ou vetores, e escolhem se vão ou não ficar motivados. Tem ou não tem um respeito aí com a diferença individual? Não é? Olha só como é que ele vai falar. Quais são esses 3 vetores de Vron? Se você for fazer uma prova de múltipla escolha, é assim que cai. Quais são os 3 vetores na teoria contingencial de motivação? Aqui não. CESP é outra história. CESP é raciocínio em cima da teoria. Vamos raciocinar, vamos entender a teoria, ok? Vron vai dizer o seguinte, nós temos 3 vetores e ele vai propor uma fórmula para motivação. Ah, você queria, né? A fórmula do amor também? Não, do amor eu não tenho, mas a da motivação eu tenho. Dá uma olhadinha na fórmula da motivação. Motivação, para Victor Vron, é o produto da expectativa. Ó, expectativa são os vetores, você vê que ele até nessa figura a gente vê bem que são vetores, da valência, que ele chama de valor ou valência, e da instrumentalidade. Então, motivação é um produto. Se é um produto, se é uma multiplicação, vamos lembrar das aulinhas de matemática. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, na prova pode vir expectativa vezes valência vezes instrumentalidade. Ou pode vir valência vezes expectativa vezes instrumentalidade. Não altera o produto. E outra fórmula da multiplicação. Se qualquer um dos fatores for 0, o resultado também é 0. Então, o indivíduo tem que ter expectativa, tem que ter valência e tem que ter instrumentalidade. A expectativa é o indivíduo saber que um resultado vai levar a um objetivo, que o esforço dele vai gerar um objetivo válido, ok? Se o chefe passa para o funcionário um trabalho que o funcionário sabe que não vai saber fazer ou que ele não tem condições de fazer, a expectativa já é 0. Ele sabe que um esforço não vai gerar um resultado, não vai gerar o alcance do objetivo, ok? Então, expectativa é eu saber que um esforço vai gerar um resultado ou que eu dou conta da tarefa. Vamos falar bem do senso comum, né? Saber que dá conta da tarefa, ok? Mas não é só isso, não é só a expectativa. Tem mais, vamos ver? Vamos ver os outros conceitos, os outros vetores. Segundo vetor, instrumentalidade. O indivíduo,
além da expectativa, tem que saber que ele terá uma recompensa atrelada ao resultado. Essa recompensa pode ser uma recompensa de primeira ordem, que é o dinheiro, no caso, né? Ou pode ser uma recompensa de segunda ordem, que é, por exemplo, né, sei lá, um tapinha nas costas. Saiu uma pesquisa que falava que os executivos brasileiros, por isso que eu falei do tapinha nas costas, né? Diz que a principal recompensa dos executivos brasileiros é o tapinha nas costas, enquanto que dos executivos americanos é o crescimento na carreira, né? Um incremento aí salarial. O que você prefere, vai? Um tapinha nas costas ou um incremento salarial? Depende. Tem gente que vai se sentir feliz e valorizado com isso, né? Com um abraço, um tapinha nas costas. É isso que a teoria de Vroom vai trazer. A expectativa é saber que eu dou conta de realizar a tarefa, que o esforço vai gerar um resultado. A instrumentalidade é saber que eu vou ter uma recompensa atrelada a isso. Se o funcionário sabe que dá conta da tarefa, mas sabe que o chefe não está nem aí, que ele vai fazer, o chefe não vai recompensar, e além disso vai virar para ele e falar assim, ó, você não fez mais que obrigação. Esse funcionário, de cara, já fica desmotivado. Então, precisa da expectativa, precisa da instrumentalidade e precisa também do que Vroom chamou de valência ou valor. Que valor é esse? Dá uma olhadinha. O valor que esse funcionário dá ao trabalho ou o valor que ele dá à recompensa. Essa recompensa aqui tem que ter um valor ou uma valência para o indivíduo. Esse trabalho aqui tem que ter um valor, uma valência também para o indivíduo. É isso que Vroom vai dizer. Queridos, se você for ler isso no livro, se você for ler isso na internet, você vai achar tão difícil? Me diga sinceramente, é difícil? Não. Vroom está colocando para o indivíduo que o indivíduo escolhe se ele vai ou não ficar motivado. E que cabe à empresa dar os meios para que o indivíduo faça essa escolha, oferecendo uma recompensa que tenha valência para o indivíduo. O que tem valor para mim, tem valor para você? Necessariamente? Claro que não. Quer ver um exemplo? Eu tinha uma colega que eu dou muito valor à folga, sabia? Como recompensa. Ah, sei lá, eu gosto de ficar em casa, né? De vez em quando, assistindo novela, assistindo televisão, lendo um bom livro. E aí, eu me lembro que essa minha colega não gostava. Se o chefe falasse que se ela fizesse uma tarefa, ela ia ganhar um dia de folga, ela já ficava desmotivada. Por que ela ficava desmotivada? Porque a recompensa não tinha valência para ela, não tinha valor para ela. Entendeu? Quer ver? Um outro exemplo para você fixar bem a teoria de Vroom. Fizeram uma pesquisa com altos executivos americanos. Esses executivos americanos, ao final do ano, sabe o que eles ganhavam de recompensa pelo trabalho? Se o trabalho tivesse sido bem feito? Um super carro de luxo. Carro de luxo. Tem valor para você? Vai lá. Claro que tem, né? Ainda que fosse um popular, tinha valor para você. Para eles não estava tendo. Como recompensa, não tinha valor. Poxa, a gente está falando de executivos que ganham, sei lá, 500 mil dólares por mês, né? 200 mil dólares por mês. Esse carro já não tinha valor para eles. E aí a entrevista perguntou, o que tem valor? O que tem valência para você como recompensa? E a maioria dos executivos colocaram que era ter o nome publicado como um dos mais influentes executivos, ou o melhor chefe para se trabalhar. Olha só, né? O que você prefere, um carro ou uma reportagem na revista? Ah, tá vendo? Eu sei o que você prefere, né? Para esses executivos não tinha valor. Então veja, para Vroom, a motivação é algo muito pessoal. O indivíduo escolhe se vai ou não ficar motivado. É a organização que tem que dar as condições. Olha como o CESP joga isso na prova. O CESP colocou o seguinte: pode-se afirmar que o investimento em treinamentos para os funcionários pode afetar a motivação desses funcionários. E aí? O que tem a ver treinamento com motivação para Vroom? O treinamento aumenta o quê? O conhecimento, a habilidade, aumenta as competências. Se o treinamento aumenta as competências, aumenta o quê? A expectativa, a valência ou a instrumentalidade? Muito bem, aumenta a expectativa, né? De saber que o meu esforço vai gerar um resultado positivo. Percebeu? Ah, muito legal. Essa teoria é uma das mais difíceis,
tanto de conteúdo como de contexto. E você vê que não é difícil você aprender, né, um pouco sobre esse assunto. Beleza? Tranquilo? Tranquilo mesmo? Olha, estuda bem esse assunto, volta lá nas teorias de conteúdo, revisa, pega as teorias de contexto, mas o que eu quero que você grave é que motivação até hoje é muito estudada. A ideia de tentar saber o que é que motiva ou como se motivar ainda é muito presente nas organizações. E uma outra coisa que eu quero que você guarde, se o CESP trouxer na prova que uma teoria só consegue dar conta da motivação em qualquer empresa, você sabe que está errado, né? Hoje o que a gente usa é tentar utilizar o máximo possível de teoria dentro do contexto organizacional, ok? Já caiu 2 vezes no CESP, itens se referindo de que a teoria de Maslow é a melhor teoria, pois garante a motivação, né? Cuidado com isso. E para a gente encerrar o nosso bloco, eu também queria relembrar com você a importância da motivação para o desempenho. O desempenho é competência mais motivação amparado por um contexto organizacional favorável. Então, a motivação tem relação com desempenho. Cuidado com itens de prova que dizem que a motivação garante o desempenho. Errado! Motivação não garante o desempenho. Motivação é um dos requisitos para eu ter um bom desempenho, ok? Ela sozinha não garante o desempenho, mas ela ajuda, ela auxilia, ela faz parte, tem que ter também motivação para que o indivíduo tenha um bom desempenho, ok? Com essas informações, você vai acertar o item da prova que vier sobre esse assunto. E olha, pode ter certeza que vem, viu? Principalmente essa relação aí entre motivação, liderança, desempenho. Ok? Por falar em liderança, é o assunto do nosso próximo bloco. Revisa, faça bastante exercícios e assista ao próximo bloco, em que a gente vai falar das teorias de liderança. Vem mais teoria por aí, ok? Mas tudo bem, você vai dar conta. Até o próximo bloco. Bons estudos, foco total!